Caros alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês. Nessa aula, trabalharemos a administração do capital de giro. Não esqueçam o papel e caneta em mãos para que possam anotar possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no nosso fórum Tira Dúvidas. Vale lembrar também que para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. E também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Uma das maiores dificuldades das organizações brasileiras consiste na obtenção e administração do capital de giro. Apesar de muitas técnicas e processos para facilitar a gestão do capital de giro, a maioria das empresas não aplicam ou desconhece tais ferramentas. Por isso, é importante o estudo desta unidade. Vamos começar esse estudo conhecendo um pouco sobre a gestão do capital de giro, que é uma das mais importantes e também uma das mais complexas e abrangentes áreas financeiras de uma organização. A gestão de capital de giro constitui-se em uma das principais atividades do gestor financeiro, que simplesmente, pelo fato de ser o capital de giro, que produz capacidade financeira de sustentação e crescimento dos negócios, uma gestão baseada em técnicas e controles internos eficientes torna-se essencial para dar suporte às decisões financeiras referentes a aspectos estratégicos e operacionais das empresas. O capital de giro é usado para financiar a continuidade das operações da empresa, seja para aquisições de estoque ou para as despesas operacionais. Então, a partir de agora, vamos então conhecer o conceito de capital de giro. O capital de giro, segundo a SAF Neto, representa o valor dos recursos demandados pela empresa para financiar seu ciclo operacional. Gitman, ele fala que ativo circulante representando a porção do investimento que circula de uma forma para outra, no curso normal das atividades da empresa. Então, o capital de giro, algumas vezes chamado de capital de giro bruto ou de capital circulante, simplesmente se refere ao ativo circulante usado nas operações do dia a dia das empresas. O capital de giro engloba os ativos circulantes, que é o caixa, títulos negociáveis de curto prazo, contas a receber e estoques. E os passivos circulantes, contas a pagar, empréstimos a pagar, despesas a pagar de uma empresa. Então, o capital de giro é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Vamos buscar entender melhor essa figura. Podemos observar aqui no fluxo do ativo circulante que a empresa ela necessita dos recursos que são aplicados no ativo circulante. Tem-se aí os recursos disponíveis que compra-se, por exemplo, o estoque de materiais. Esse estoque de materiais aí, ele é enviado para a produção desenvolve os produtos, que o transfere aí para os estoques acabados, e a partir daí se tem a venda do produto, que pode ser realizado à vista ou a prazo. Dessa forma, dependendo da empresa e da forma que ela é vendida, pode-se ter aí um dinheiro disponível, uma venda à vista, que o recurso já está disponível, ou uma venda a prazo, que vai ser realizável aí a curto ou médio ou longo prazo. Então, a empresa aí, futuramente, que ela vai estar disponível. Então, a empresa ela necessita dessa disponibilidade de capital para que se possa a empresa dar continuidade às operações da empresa. Se o capital de giro está relacionado com as contas financeiras que giram ou movimenta o dia a dia da empresa, então podemos concluir que toda empresa que vende a prazo precisa de recursos para financiar seus clientes. Toda empresa que mantém estoque de matéria-prima ou de mercadoria precisa de recursos para financiá-los. Quando a empresa compra a prazo matéria-prima ou mercadorias, significa que os fornecedores financiam parte ou todo do estoque. Quando a empresa tem prazos para pagar as despesas
que podem ser impostos, energia, salários e outros gastos, significa que parte ou total dessas despesas é financiada pelos fornecedores de serviços. Então, a interpretação das situações citadas nos leva a determinar em quais contas a empresa precisa aplicar recursos e de que contas a empresa obtém os recursos para financiar seu capital de giro. Um conceito importante para o entendimento do capital de giro está relacionado à necessidade desse capital. Então, essa necessidade indica um montante de recursos que a empresa precisa para financiar suas operações, ou seja, o valor dos recursos que a empresa precisa para que seus compromissos sejam pagos nos prazos de vencimento. Então, autores como Matias Assaf Neto, eles destacam que o volume de capital de giro de uma empresa é determinado pelo volume de vendas, o qual é lastreado pelos estoques. Então, valores a receber e caixa, sazonalidade dos negócios, que determinam variações nas necessidades de recursos ao longo do tempo. Fatores cíclicos da economia, como recessão, comportamento do mercado, tecnologia, principalmente aplicada aos custos e tempo de produção. E políticas de negócios, centrada em alterações nas condições de venda de crédito e de produção. Então, pessoal, dessa forma, o gestor financeiro deve prestar muita atenção à questão da rentabilidade do investimento em capital de giro. Vale lembrar que todo investidor realiza aplicações com a expectativa de um retorno maior que o custo do financiamento. E nem sempre investimentos em giro geram retornos significativos. Outro ponto importante é que os ativos de longo prazo possuem maior rentabilidade do que os ativos de curto prazo. Porém, como o investimento em ativos circulante é necessário para conduzir a empresa, as decisões financeiras baseiam-se no dilema risco versus retornos. Bryan e Artz explicam que quanto maiores os investimentos em ativo circulante, menor o perigo de esgotamento desses itens e, consequentemente, menor o risco operacional da empresa. Em contrapartida, grandes investimentos em ativo circulante conferem menores retornos à empresa. Então, qual seria a melhor solução? Diante desse dilema, podemos concluir que o objetivo da administração financeira a curto prazo é gerenciar cada um dos ativos, caixa, títulos, negociáveis, duplicatas a receber e estoques. E os passivos circulantes, que são as duplicatas a pagar, títulos a pagar e contas a pagar, a fim de alcançar no equilíbrio entre lucratividade e risco que contribuam positivamente para o valor da empresa. Um investimento alto demais em ativos circulantes reduz a lucratividade, enquanto um investimento baixo aumenta o risco de a empresa não conseguir honrar suas obrigações nos prazos estipulados. Ambas as situações levam à redução de valor da empresa. Dessa maneira, o mais rentável para qualquer empresa seria manter em seus ativos circulantes valores que atendam adequadamente às suas necessidades operacionais. Baixos níveis de ativos circulantes determinam, juntamente com o aumento na rentabilidade, uma elevação nos riscos da empresa. Então, evidentemente, valores mais baixos de capital de giro podem levar a empresa a um aperto em sua liquidez. Então, no caso de eventuais atrasos nos recebimentos, ou a sacrificar seus processos normais de produção e venda, na eventualidade, falta de estoque. Então, a administração adequada da liquidez depende do conhecimento dos ciclos de caixa da empresa, que são ciclo operacional, ciclo de convenção de caixa. Vamos então entender aí cada ciclo e conhecer aí dentro de cada ciclo os seus prazos.
Então vamos primeiramente conhecer os prazos que compõem os ciclos. Nós temos aí o prazo médio de estocagem de matéria-prima, o prazo médio de fabricação, prazo médio de vendas, prazo médio de cobrança e o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Vale destacar que uma indústria ele tem o prazo médio de estocagem de matéria-prima. Já uma empresa no ramo de comércio, da atividade comercial, ele não tem estoque de matéria-prima, ele só vai ter o estoque do produto acabado. Então, o ciclo operacional da empresa indica o tempo decorrido entre o momento em que a empresa adquire as matérias-primas ou as mercadorias, que são os produtos acabados aí, e o momento em que recebe o dinheiro relativo às vendas. Então, veja bem, ela compra a matéria-prima, ela transforma em produto, vende o produto e depois ela vai receber. Então, o ciclo operacional vai desde o início até o final. Então, portanto, para o comércio, o ciclo operacional aí é igual ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. E para a indústria, como nós já falamos, o ciclo operacional vai ter o prazo médio de estocagem da matéria-prima, mais o prazo médio de fornecedor, prazo médio de venda, mais o prazo médio de compras. O ciclo financeiro, ele é o tempo decorrido aí entre o instante do pagamento aos fornecedores pelas mercadorias adquiridas e o recebimento pelas vendas. Então, o período que a empresa precisa de financiamento para complementar o seu ciclo operacional. Então, isso nós podemos ver aí, nós podemos notar aí que é a partir do momento em que se desembolsa um valor até a hora que se recebe outro valor. Então, o ciclo financeiro ou o ciclo de caixa, ele se pega aí o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Então, a partir da hora que tem um desembolso, a partir da hora que recebe esse valor. Então, podemos ver aqui pelo ciclo operacional e ciclo de conversão de caixa. Aí nós vamos pegar dois modelos de empresa aí, pegamos os modelos aí já das empresas industriais, que elas têm aquisição de insumos. Então ela tem aquisição de insumo, aí ela tem um prazo em que essas mercadorias, essa matéria-prima ela fica estocada até o início da produção. E depois ela tem mais um prazo até o fim da produção. Depois que esses produtos estão prontos para a venda, ainda assim se tem um prazo até a venda desse produto. Então nós chamamos aí o prazo médio de estocagem, da aquisição até a venda, é o prazo médio de estoque. E a partir da venda se tem esse aí um prazo para receber. Então se a empresa ela demorou 30 dias para fabricar e vender o produto e mais 30 dias para receber, então o ciclo dela aí se fecha com 60 dias. E ela tem o prazo médio de pagamentos. O que é o prazo médio de pagamentos? É eu pegar o ciclo operacional dela, que é desde a aquisição até o recebimento, menos esse prazo médio de pagamento. Então aí eu tenho esse ciclo de convenção de caixa ou ciclo financeiro. Em uma indústria, esse processo, como eu falei, se torna ainda mais complexo. Olha lá, se tem-se o pedido, o armazenamento da matéria-prima até tem o recebimento e o armazenamento, a fabricação, então se tem aí um prazo médio de fabricação, a armazenagem, do início dessa armazenagem, depois que o produto está acabado, até chegar à venda. Então depois se tem aí também o período de cobrança, tem-se aí o período de cobrança do fornecedor. Então aí o ciclo operacional e o ciclo financeiro, na realidade, de uma indústria, ele se torna mais complexo do que um ciclo operacional aí de uma empresa do ramo comercial. Então vamos aqui dar um exemplo de ciclo operacional e ciclo financeiro. Então uma determinada empresa que comercializa determinado produto, efetua sua compra com um prazo de 30 dias. O prazo de pagamento dela é 30 dias. O produto fica depositado em seu estoque por mais 20. Isso vale lembrar que nós temos produtos sazonais aí, que ele tem uma maturação aí para ficar armazenado. E, decorrido este prazo, é vendido a um determinado cliente com mais um prazo de 30 dias. Então, vamos primeiramente aí calcular o ciclo operacional e financeiro da empresa.
Então, vamos colocar os dados ali. Nós temos ali que o prazo médio de recebimento dele é 30 dias, que é o prazo que ele demora para receber após a venda. Após a venda, ele demora 30 dias. O prazo médio de pagamento, a partir da compra, ele tem 30 dias. E temos aí o prazo médio de estocagem, que é 20 dias. Então, a partir daí, nós podemos calcular, então, o nosso ciclo operacional. Então, o ciclo operacional é qual? É como se calcula? É o prazo médio de recebimento, que é 30 dias, mais o prazo médio de estoque. Então, olha o prazo médio de estoque. Então, nós temos aí que o ciclo operacional, prazo médio de recebimento 30, mais o prazo médio de estocagem 20. Então, nós temos um ciclo operacional aí de 50 dias. Temos aí que o ciclo financeiro é o prazo médio de recebimento, mais o prazo médio de estocado, ou o ciclo financeiro aí, que nós podemos ver, menos o prazo médio de pagamento. Então, podemos substituir aqui, que é 30, que é o ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamento. Então, olha aí, temos aí que o ciclo financeiro decorre em 20 dias, o ciclo operacional da empresa em 50 e o ciclo operacional em 20 dias. Então, vamos agora representar os resultados graficamente. Então, nós temos ali que da chegada da mercadoria até a venda foram 20 dias. Desses 20 dias aí, a partir da venda para o recebimento se tem mais 30 dias. Então, da venda até o recebimento se dão 30 dias, mais os 20 dias para vender, que foi o prazo médio de estocagem, nós temos aí o nosso ciclo operacional, 50 dias. E o ciclo financeiro, nós vimos aí que a partir da compra do produto se demora 20 dias, 30 dias. Então, de 30 para 50 dá os 20 dias. Então, os 50 menos o prazo médio de pagamentos, nós temos aí que nosso ciclo financeiro se dá em 20 dias. Muitas vezes, quando o empreendedor realiza uma administração ineficiente do capital de giro e um planejamento financeiro inadequado, ele acaba apelando aos bancos para cobrir as dívidas de seu negócio, por meio de acesso a crédito e financiamento de operações. Contudo, ao fazer uso dessa estratégia em situação emergencial, o empreendedor fica vulnerável aos bancos e tende a negociar de uma posição totalmente desfavorável, sendo obrigado a concordar com termos e contratos adversos, que endividarão ainda mais a empresa no longo prazo e comprometerão suas finanças. Felizmente, há forma simples de se prevenir a insuficiência do capital de giro e garantir a liquidez do seu negócio. Nesse processo, é crucial ter um claro controle sobre as inadimplentes, realizar a adequação e documentação de todos os processos financeiros da empresa, fazer a renegociação de dívidas para o longo prazo, ter total conhecimento tanto do fluxo de caixa quanto do ciclo financeiro, que é o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas, e manter uma política de redução de custo e despesa. Então, Brian e Arditz, eles apresentam situações que podem reduzir o ciclo de conversão do caixa, como, por exemplo, diminuição no período de conversão de estoque, processando as vendas e as mercadorias mais rapidamente, por meio da redução no período médio de recebimento, agilizando as cobranças, mediante o prolongamento dos períodos médios de pagamentos a fornecedores, ou seja, pedindo prazos maiores a fornecedores, reduzindo o ritmo dos próprios pagamentos da empresa, desde que essas ações possam ser tomadas sem aumentar os custos ou reprimir as vendas. Elas devem ser executadas. Relacionando principalmente ao ciclo financeiro, encontramos o conceito de capital de giro circulante. Conforme já mencionado na aula anterior, esse conceito apresenta o desempenho da empresa em relação à sua capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo. Ou seja, identifica se os prazos operacionais estão estabelecidos de forma adequada para conferir liquidez à empresa. Então, capital de giro líquido
ou capital circulante líquido é a diferença entre os ativos e passivos circulantes, ou seja, capital de giro líquido é ativo circulante menos passivo circulante. O capital circulante líquido é uma medida conveniente da liquidez da empresa e também reflete sua capacidade de gerenciar suas relações com fornecedores e clientes. Podemos ver aqui podemos observar que temos de um lado do balanço patrimonial os ativos, temos ali as disponibilidades, que seria o nosso capital circulante líquido, onde nós temos ali os ativos operacionais, que são as contas a pagar, estoque e outros ativos de curto prazo, e temos o passivo também circulante, né, que são os passivos de curto prazo, que é o passivo operacional, que temos aí os fornecedores e outros. Então, podemos concluir que a empresa possui capital giro circulante líquido positivo quando o ativo circulante supera o passivo circulante, indicando aí excessos de ativo circulante para honrar os passivos circulantes. E quando o ativo circulante é menor do que o passivo circulante, o que acontece? Nesse caso, a empresa possui capital circulante líquido negativo, indicando déficit de ativo circulante para honrar os passivos. Ou seja, a empresa não possui numerário suficiente para honrar os seus compromissos. Então, nós podemos ver aí, através da figura, que o passivo circulante, quando ele é maior do que o capital que o ativo circulante, dá aí um capital de giro negativo. Como podemos observar nessa situação, o capital de giro líquido representa a parcela do ativo permanente e do ativo realizável a longo prazo, que está sendo financiada com os recursos de curto prazo, que é o passivo circulante. Ou melhor, com o capital de giro líquido negativo, os recursos de curto prazo estão sendo utilizados para financiar ativos de longo prazo. Partindo da premissa de que os financiamentos a curto prazo são menos onerosos à organização e os investimentos a longo prazo são mais rentáveis. Essa situação parece ser a ideal. Porém, enquanto as obrigações a curto prazo vencem dentro de um ano, o retorno dos investimentos a longo prazo ultrapassa esse período, o que pode gerar um desfalque no caixa da empresa e, por consequentemente, impossibilidade de honrar as obrigações. Então, pesquisas indicam que o capital circulante negativo tem sido a causa de grande número de falências e concordatas de empresa. A avaliação da empresa em relação ao seu capital circulante e, por consequente, a sua liquidez é essencial para a tomada de decisão no que se refere ao binômio liquidez versus rentabilidade dos recursos financeiros de uma empresa. Quando no ciclo financeiro as saídas operacionais ocorrem antes das entradas operacionais, a operação da empresa ela gera uma demanda permanente de recursos que precisam ser financiados. Temos aí a necessidade de capital de giro, que representa uma aplicação operacional permanente para que a empresa precisa realizar para girar o seu negócio, enquanto se mantiver em atividade. Então, o valor da necessidade de capital de giro depende do ciclo financeiro e do volume da atividade. Vamos demonstrar de uma forma mais simples. O conceito de capital de giro, segundo Fleurier, decorre da necessidade de capital de giro, no momento em que, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas. Então, nós temos aqui o período do contas a pagar, até o período do recebimento da venda. Então, vocês podem observar aí que entre o período, a partir do momento em que a empresa paga, até o período em que ela recebe, tem-se aí a necessidade de capital de giro. Ou seja, o ideal para a empresa era o quê? Que ela recebesse antes dos seus clientes e depois pagar o seu fornecedor. Mas nem sempre, raramente isso vai acontecer.
Então, nós temos que considerar aí essa necessidade de capital de giro, que é as saídas ocorrem antes das entradas de capital, das entradas de dinheiro na empresa. O volume de recursos investidos em capital de giro varia em função do nível de atividade da empresa, que é o nível de venda, de produção e compra, e dos prazos médios de recebimento, estoques e pagamentos, que, em última análise, determina os ciclos operacional e financeiro. Quanto maior o capital de giro líquido, maior o investimento em capital de giro. A manutenção de recursos aplicado em giro visa a sustentação da atividade operacional da empresa. O ativo circulante deve conter valores mínimos necessários às atividades operacionais da empresa. Ao adotar uma postura de maior risco, com menor capital de giro, a empresa consegue oferir um retorno maior. Mas se arrisca mais. Por exemplo, pode não ter estoque de produtos para vender aos seus clientes. Então, quanto maior o investimento em capital de giro, em relação ao ativo total, menor será a rentabilidade da empresa. Como podemos observar, para ser bem-sucedido no mercado, uma empresa precisa ter bom capital de giro, o que mantém suas operações de maneira saudável e duradoura. Se o empreendedor apenas calcular o capital de giro, isso não é o bastante, pois é importante conhecer as necessidades que a sua empresa apresenta. Você agora irá conhecer o indicador de necessidade de investimento em capital de giro. Ele surge como considerável auxiliar para conquistar uma gestão financeira de sucesso, por ser essencial para os negócios da empresa. A necessidade de investimento em capital de giro indica quando o negócio precisa dispor de capital de giro, a fim de manter suas operações funcionando. Mais do que isto, esta relevância mostra se o negócio deve buscar outras fontes de recurso, como, por exemplo, os financiamentos. Com isso, a necessidade de investimento em capital de giro também dá uma direção adequada para a busca de capital. Se a empresa carece de buscá-lo externamente, ou se há aportes internos suficientes para a estratégia que vem pela frente. Para o cálculo da necessidade de investimento em capital de giro, é indispensável fazer a distinção dos grupos da estrutura patrimonial da empresa em circulante operacional, circulante financeiro e permanente. Então vamos conhecer melhor. Nós temos aqui que a necessidade de capital de giro ela é financiada por recursos permanentes. Então, como falamos aí, há necessidade de pegar o ativo circulante e verificar aí, colocar o que é operacional e o que é financeiro. Então, nós precisamos aí, na realidade, das disponibilidades, que são o operacional da empresa. Então, dividimos ali o ativo circulante, isso aí adaptado por Assaf Neto, feito por Fleurier, que é o financeiro, já são as aplicações de bancos aí, e o caixa de banco, e temos aí o operacional, que são as disponibilidades, duplicata a receber, estoque, adiantamento de despesa, competência do exercício, e temos aí, fazemos a mesma coisa no passivo circulante, dividimos ele em operacional e financeiro. Então, temos aí que as obrigações operacionais, empréstimos bancários, financiamentos duplicados a receber e dividendos. E temos aí o que é financeiro, fornecedores, salários e encargos, impostos e taxas e adiantamentos a cliente. Dessa forma, mostrando aqui a necessidade de capital de giro, que seria o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Com base nos dados apresentados, a seguir vamos calcular aí o capital de giro, a necessidade de investimento de capital de giro da empresa e avaliar a situação da empresa. Então vamos aqui. A empresa Beta, ela investia 8,1 milhões em ativo circulante errático, 3,9 errático ou financeiro, 3,9 milhões em ativo circulante operacional e 813 milhões em ativo não circulante.
Para financiar esse investimento, era usado 27 milhões aí de passivo circulante financeiro ou errático e 53 milhões de passivo circulante operacional e 745 milhões de passivo não circulante. Onde nós temos aí ativo circulante, ACE, ativo circulante errático ou operacional, ativo circulante operacional ou cíclico, a gente vai ver muito essas siglas aí, esses conceitos, ativo não circulante, ANC, PCE, passivo circulante errático ou financeiro, PCO, passivo circulante operacional ou ciclo, e PNC, passivo não circulante. Então vamos calcular aqui o capital de giro e essa necessidade de investimento de capital de giro para assim compreendermos melhor. Então nós temos aqui de um lado do balanço patrimonial, nós temos aí o ativo circulante errático e temos o passivo circulante errático, temos aí o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. E temos aí o ativo não circulante e o passivo circulante. Vimos aí que o capital de giro ele é calculado pelo ativo circulante menos o passivo circulante. E a necessidade de capital de giro ela é calculada aí pelo ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então vamos lá. Então, pessoal, colocando os dados aqui, vimos que o capital de giro, que é composto pelo ativo circulante errático ou ativo circulante financeiro, mais o ativo circulante operacional. Então, nós temos aí que 8,1 mais 3,9, nós temos aí os 12 milhões do ativo circulante. Menos o passivo circulante. O que é o passivo circulante? É o passivo circulante financeiro ou passivo circulante errático, mais o passivo circulante operacional. Então, 27 milhões mais 53 milhões, temos aí 80 milhões. Então, o capital de giros aí, nós vimos aí que ativo circulante menos passivo, vai ficar aí um capital circulante negativo, dando um valor negativo de menos 68. Menos 68 milhões. Quer dizer que, na realidade, capital de giro menor do que zero. Aí temos aí o índice de necessidade de investimento em capital de giro, que nós falamos aí que o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, onde nós temos aí que o ativo circulante operacional 3,9 menos 53. Então, olha aí, necessidade de investimento em capital de giro, menos 49,1 milhões, também menor do que zero. Mostrando assim, dessa forma, que a empresa, ela necessita de capital de giro. Situação da empresa, muito ruim. Vamos agora fazer uns comentários da distinção dos grupos da necessidade de capital de giro. O ativo circulante financeiro de natureza variável, sazonal, é formado sem apresentar necessariamente um vínculo direto com o ciclo operacional da empresa. Já o passivo circulante financeiro inclui as dívidas da empresa junto às instituições financeiras e outras obrigações que também não apresentam nenhuma vinculação direta com a sua atividade operacional. Então, alterações que venham a ocorrer no volume de atividade ou nas fases operacionais não repercutem diretamente sobre o passivo financeiro, refletindo basicamente sobre os elementos cíclicos ou operacionais, ativos e passivos. Já o ativo circulante operacional é composto por valores que mantêm estreita relação com a atividade operacional da empresa. Esses elementos são diretamente influenciados pelo volume de negócios, de produção e vendas, e característica das fases do ciclo operacional, que são as condições de recebimento das vendas e dos pagamentos a fornecedores, prazo de estocagem, entre outros. O circulante operacional representa as obrigações de curto prazo identificadas diretamente com o ciclo operacional da empresa. As características e formação dessas contas são similares às dos ativos circulante operacional, representando as dívidas de funcionamento operacional da empresa. O investimento fixo, que é o ativo permanente, inclui os direitos a receber da empresa a longo prazo, o ativo permanente propriamente dito. Então, são valores inscritos tipicamente como de longo prazo,
não circulante. O passivo permanente compõe-se das fontes de financiamento a longo prazo, próprios, patrimônio líquido, e de terceiros, as exigibilidades, cuja importância no equilíbrio financeiro de uma empresa é financiar necessidades permanentes de recursos. Assim, para estabelecer a necessidade de investimento em capital de giro de uma empresa, devemos calcular a diferença entre o ativo circulante operacional, como já foi dito, e o passivo circulante operacional. Essa equação resulta no circulante operacional líquido, que, por sua vez, representa a necessidade de capital de giro. Ou seja, como já falamos, a necessidade de capital de giro é o ativo circulante menos o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Não obstante a todas as decisões sobre a administração financeira do capital de giro, apresentadas até então, outra preocupação que merece atenção diz respeito ao financiamento do ativo circulante, ou seja, é importante analisar qual composição dos passivos é a mais adequada a fim de minimizar os custos de captação do recurso. A SAF Neto e Gitman, eles concordam que o custo de um crédito a longo prazo é mais caro do que o de curto prazo. Esta desigualdade é explicada basicamente pelo risco envolvido na duração do empréstimo. As menores condições de previsibilidade da capacidade de pagamento do devedor impõem um custo adicional ao empréstimo. O tomador de recursos de longo prazo, por sua vez, obriga-se também a remunerar expectativas de flutuações nas taxas de juros por um tempo maior, as quais assumem geralmente um comportamento crescente em razão da incerteza associada à duração do empréstimo. Ou seja, quanto maior for o prazo de concessão de um empréstimo, maior será seu custo em razão do risco que o credor assume em não obter um retorno condigente com os padrões de juros da época. Então, na existência de uma intensa necessidade de investimento em capital de giro, na expansão da empresa, por exemplo, sem a capacidade de financiamento com os recursos compatíveis, ocorre o que chama de overtrade. Overtrade ocorre quando constatamos uma situação em que a companhia esteja operando além da sua capacidade financeira. Nesta forma, ela não possui capital de giro suficiente para financiar suas atividades de curto prazo, de forma que o endividamento passa a ser o caminho para o financiamento dos estoques e das contas a receber, geralmente com vencimento a curto prazo. Desta forma, quando o ciclo operacional da empresa segue uma tendência deficitária, a empresa caminha para uma situação de overtrade. Temos ainda o dilema risco versus retornos no financiamento do capital de giro. Então, ao utilizar mais créditos de longo prazo, há uma redução do risco empresarial. No entanto, por serem juros de longo prazo, geralmente superiores aos de curto prazo, esse tipo de financiamento diminui, ao mesmo tempo, a taxa de retorno da empresa. Ao contrário, a preferência por endividamento de curto prazo reduz a folga financeira e eleva o risco. Diante de um risco menor, custo financeiro da dívida, ocorre uma elevação da taxa de retorno da empresa. Com base nisso, existem algumas abordagens para o financiamento de capital de giro, ao qual devem ser estudadas com muita cautela, buscando dessa forma uma melhor estrutura de capital, permitindo assim que a empresa obtenha sucesso na gestão financeira e operacional. Bom, pessoal, com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula, onde estudamos de extrema importância para o desenvolvimento da empresa no mercado ao qual elas estão inseridos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Não esqueçam de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueçam também dos estudos da apostilas. Por enquanto é só, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.